10 anos. Putz, eu fico... Foi pra Havana, Varadeiro? Foi tudo lá. E você chegava num restaurante feito pra turista, aí você vai ao banheiro, não tem papel higiênico. Aí você fala, por que? Ah, não, tem que pedir aqui. Aí eu fui perguntar pro pessoal, por que tem que pedir papel higiênico? Porque se tiver lá, os funcionários levam. Pra você ver o tipo de lugar que você vê. Aí você pega aquele táxi que é bicicleta, que você vai naquele carrinho atrás, e como que é no Brasil, como são as coisas lá fora. A galera não sabe. Na época que eu fui, eram 3 televisões, era uma da China, uma não sei do que, mas era tudo fechado, internet só nos hotéis, e super devagar, assim. Então, assim, a galera não sabe o que acontece lá fora mesmo. Cara, assim. se fosse bom, não tinha gente se arriscando em bote pra ir pros Estados Unidos. Quando o Fidel morreu, a comemoração que teve lá em Miami foi absurda, porque os cubanos entendem como um opressor do povo, né? Exato. Então, não tem... Você pega a medicina, tá? Eles têm um monte de médicos, até fizeram exportação de médicos, que ajudam, inclusive, a manter a ditadura cubana, né? Porque eles ficam com 70% do ganho do médico. Então, o pessoal aí que adora falar de ai, nossa, porque o patrão explora, você tá aí, a ditadura cubana faz o quê com os médicos? Mas, enfim... Então, eles têm muitos médicos, mas eles têm uma medicina super atrasada, não tem remédio, não tem hospital. Então, que medicina avançada que é essa? As pessoas, inclusive, fizeram protesto durante a pandemia por isso, porque não estava chegando remédio, o pessoal estava morrendo de tudo. Não ia ter a vacina cubana? Ou é lenda isso aí? Quem acreditou nisso, né, gente? Pô, aí é igual acreditar no coelhinho da Páscoa. Enfim, mas a questão de Cuba é que existe muita desinformação. Até o negócio do embargo, né? Mas... Cuba é assim por causa do embargo? É por causa do embargo. Aí a pergunta que eu faço para a pessoa que fala isso é... Bom, mas se o problema é o embargo, então você é a favor do livre mercado ou do capitalismo? Porque o capitalismo é livre mercado, então uma coisa, né? Você não pode ser as duas coisas. Mas o embargo, ele iniciou primeiro porque quando houve a Revolução, o Fidel foi... E cabe lembrar que Fulgêncio Batista também não era uma grande coisa não, tá? Então ele foi para substituir uma ditadura de uma coisa ruim para outra coisa pior. Para uma pior. Então, só que existia ainda algum tipo de iniciativa privada dentro de Cuba, muitos americanos morando em Cuba, cassinos e etc. O pessoal falava que era tipo num puteiro de luxo, tipo isso. E aí o Fulgêncio ele recebia propina da galera para ter essas coisas e tal. Não quer dizer que era bom, era ruim. Só que o Fidel queria acabar com isso e ascendeu ao poder, só que ao invés de fato abrir o mercado e fazer com que Cuba pudesse ser grande, ele fechou mais ainda, né? Fez um socialismo de verdade ali, marxista total. E aí ele fez a revolução e ele começou a expropriar essas propriedades dos americanos em Cuba. Então, inicialmente o embargo foi para fazer essa retaliação às expropriações que estavam acontecendo em Cuba das propriedades dos americanos. E conforme o tempo foi passando, aí virou uma lei lá no governo Bill Clinton, em 1992. Só que, na prática, esse embargo não significa que os Estados Unidos não façam comércio com Cuba. Na realidade, eles fazem comércio, eles são o maior parceiro de alimentos de Cuba. Então, eles exportam, os Estados Unidos exportam frango e outras coisas para Cuba. Só que eles pedem que seja feito pagamento à vista, porque Cuba é caloteira. Então, óbvio, né? Você faz pagamento à vista e é em quantidades muito pequenas. Então, na realidade, eles são pobres não é por causa do embargo, é porque eles não têm liberdade econômica para fazer as coisas, não tem investimento estrangeiro lá, é só redistribuição de um pouco dinheiro que eles têm. E quando você vai para lá de turismo ou quando você tem médico cubano, etc., dessa forma que a ditadura se financia. E também recebia dinheiro da Venezuela um tempo, aí depois a Venezuela quebrou e acabou essa grana, e ganharam dinheiro um tempão. A União Soviética mandava dinheiro para Fidel em Cuba. Então, é assim que eles se financiavam. Então, não tem iniciativa privada, não tem um monte de coisa acontecendo, investimento direto estrangeiro rolando. Então, o embargo, na realidade, ele só impediu que fosse feito um comércio mais amplo com os Estados Unidos, mas não com o resto do mundo. Então, se ele não compra da França, ou ele não compra do Brasil, ou ele não compra de outros lugares, é porque não tem dinheiro, não tem embargo com outros lugares do mundo. E mesmo com os Estados Unidos, isso são dados oficiais, vocês podem consultar nos sites respectivos dos Estados Unidos, que tem comércio de alimentos, é o maior parceiro de alimentos de Cuba.